Boa noite, meu querido irmão, boa noite, minha prezada irmã. São 19 horas e 10 minutos desta quarta-feira, dia 12 de maio de 2021. Nós vamos ler a palavra de Deus, meditar sobre ela, mas antes nós vamos fazer a nossa oração. Eterno Deus, querido Pai, o nosso coração descansa no Senhor quando sabemos que podemos contar com o Senhor para todos os momentos da nossa vida. O nosso coração se alegra porque nesta vida, na hora da morte e além da morte, nós temos a certeza da companhia e da presença do Senhor. Nesta vida, o Senhor nos alimenta, nos sustenta. Na hora da morte, o Senhor nos acolhe para termos a tranquilidade de transpor esse rio na tua presença. E tu nos prometes o céu, lugar de habitação daqueles que creem em teu Filho Jesus Cristo, como sendo a nossa morada final, como prêmio por termos crido em ti como Senhor e Salvador, pelos méritos desse mesmo Salvador. Em nome dele oramos agradecidos. Amém. Meu prezado irmão, eu vou ler a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versos de 25 a 34. Diz assim a palavra de Deus. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Esse texto foi base da minha reflexão no ano passado, 2020, no dia 12 de maio. Eu resolvi falar de novo do mesmo texto, tratando alguns aspectos que eu não abordei naquela ocasião. E naquela ocasião até comentei que, através de uma pergunta, tema, você acha que você tem mais cuidado sobre você mesmo do que o próprio Deus? Ou seja, você cuidará melhor da sua vida do que o próprio Deus? Foi isso que eu apenas levantei essa questão no ano passado, para você meditar e perceber pelo texto que Deus cuida muito melhor de nós do que nós próprios podemos cuidar de nós mesmos. Bom, eu trago de novo esse texto. Esse texto, ele deveria ser lido todos os dias, por todos os seres humanos todos os dias. Porque ao observarmos os pássaros, as aves de modo geral, mas os pássaros, e como é que eles se alimentam, como é que tudo é providenciado para que eles possam ter o seu alimento. Se olharmos uma plantação, aqui o texto fala dos lírios, dos campos,
como é que eles se vestem com toda a sua beleza, e Deus cuida bem deles. Então, diz o texto que nós, ao olharmos para os lírios, ao olharmos para as aves, nós deveríamos nos mirar nelas, nos lírios, nas aves e neles, nos lírios, porque eles se alimentam, as aves se sustentam, são sustentados, e eles se vestem, os lírios, como nenhum de nós poderia imaginar. E é feita até uma comparação. Mas será que nós, seres humanos, valemos menos do que os lírios do campo e as aves dos céus? E quem faz a pergunta é o próprio Jesus, demonstrando que a resposta é óbvia. Nós valemos muito mais do que as aves dos céus e os lírios do campo. Se valemos mais, Deus deve ter feito e continua fazendo muito mais por nós. Então, por que andarmos ansiosos? E hoje eu quero trabalhar esse texto na questão de uma fonte da ansiedade. Embora eu não fale aqui como psicólogo, porque não sou, mas falo como pastor, como alguém que lida com o rebanho, com as ovelhas, e vejo que quando surge algo sobre o qual nós não temos controle, não está sob o nosso domínio, nós nos sentimos ansiosos. Então, eu atribuo a ansiedade, ou pelo menos um dos elementos que constituem a ansiedade, a falta do controle. A falta do controle. E aqui, no caso, é a falta do controle sobre as coisas mais básicas para a nossa vida. O texto fala assim, o ser humano precisa de alimento, precisa de pão e água, precisa de veste. E o ser humano luta a vida toda buscando sempre ter o seu sustento, o alimento e o que comer e o que beber, e aquilo com que vestir. São coisas básicas da vida humana. E quando o ser humano não tem isso sob controle, há, evidentemente, uma fonte de insegurança, de ansiedade, de preocupação. Preocupação. E eu quero, num primeiro momento aqui, ressaltar que é necessário que nós trabalhemos dia após dia para que tenhamos sempre essa subsistência básica ao nosso dispor. Todo mundo deve ter o pão para o seu alimento diário. Todo ser humano. Não deve faltar para ninguém. Eu digo isso como uma palavra que expressa o meu desejo. Eu sei que neste nosso planeta de quase 7,8 bilhões de habitantes, eu sei que há pessoas que não têm essa segurança do pão diário. E é lógico também a água, o líquido que refrigera o corpo, importante no funcionamento de nosso corpo, ingerir água e bastante água é a recomendação. Então, aquilo com que nos alimentarmos e aquilo com que nos vestirmos, o alimento aí, eu englobo aí a comida e a bebida, e a veste. É algo que nós todos devemos ter. Todos devemos ter. E não tendo, gera desconforto, gera preocupação e gera ansiedade. Então, vamos lá. O que eu estou enfatizando em primeiro lugar? Trabalhar para ter. Para estancar ali na origem, na fonte, aquilo que poderia produzir ansiedade. Então,
Porque quando se olha esse texto, parece que o texto quer sugerir que a gente deve viver dissolutamente, sem nenhuma preocupação, sem nenhum trabalho certo, digno, para conquistar o pão de cada dia, o alimento, a veste. Não. Dentre os grandes prazeres da vida, os grandes motivos de satisfação na vida, é você poder comprar alguma coisa e dizer: isso aqui é fruto do meu trabalho. Você ir ao mercado e trazer o alimento para casa e dizer: isso aqui é fruto do meu trabalho. E aí vale uma experiência pessoal. Eu, João Batista Borges, os que me conhecem mais de perto sabem disso, eu sou um apaixonado por supermercado. Toda hora que eu posso, eu dou uma corrida ao supermercado. Sempre eu acho que está faltando alguma coisa em casa e que eu tenho que ir ao supermercado suprir. Às vezes é um detergente, aquele amaciante de roupa, aquele amaciante, aquele que se usa para passar roupa, né? Aquele, tem uma marca até muito usada por nós, que é a Zap, que a gente usa para amaciar a roupa para passar. O alimento básico, arroz, feijão, um pó de café, açúcar. Eu estou sempre achando que está faltando alguma coisa. Quando eu imagino que está faltando, eu corro ao supermercado. Gosto do supermercado. E é um prazer imenso, ao final daquela compra, você poder pagar com o dinheiro fruto do seu trabalho. Já vivi momentos em que, não sei se você já passou por essa experiência, de ir ao mercado e quando vai pagar a compra, percebe que o dinheiro não dá para levar tudo e você começa a retirar daquilo que já colocou no carrinho, tirar algumas coisas porque o dinheiro não dava para levar tudo. É bastante triste isso e é constrangedor até. Então, essa questão do alimento é algo que o ser humano sempre deve lutar por ter. E o alimento tem algumas regrinhas que a gente aprende lá na infância, que os nossos pais nos ensinam. Você não deve jogar alimento fora, aquela sobra de comida. Encontre uma maneira de alimentar um animal, enfim, de não permitir que aquele resto de comida seja jogado no lixo. Certamente aqueles que vão dizer assim, mas não deve dar comida humana, animal. Eu sei disso, alguns acham que não pode dar. No interior a gente não tinha nada disso, não tinha essas regrinhas da cidade. Então os animais, os cachorros, os gatos, as galinhas eram alimentadas com os restos da comida do ser humano, da nossa família. Então esse hábito vem lá do interior há muitos anos atrás. Então, mostrando o seguinte, que o alimento, que a comida que não alimenta um, deve alimentar o outro. Se não sou eu, que seja um animal de criação que eu tenha, mas jogar no lixo para estragar, se perder, penso que não deve. Não deve. Então nós nos preocupamos dia a dia com o alimento. É importante ter o alimento. Alimento para casa, alimento para a família, o alimento e a veste. Mas o Jesus Cristo fala assim: vocês se preocupam tanto com isso. Se preocupam tanto com isso. Como é que eu faço em relação às aves e os lírios? Meu Pai do céu alimenta as aves e os lírios. Então, se vocês passarem a se preocupar com as coisas minhas, com as coisas do meu reino, estas outras coisas serão acrescentadas. Mas você sabe por que serão acrescentadas? Porque você não pode imaginar, como sendo correto, um crente, um servo de Deus, que bate no peito e diz que eu sou de Jesus, e que não trabalhe dignamente,
e que não busque o pão de cada dia dignamente, e que não viva do suor do seu próprio rosto. Não é compatível. Então, quando Jesus diz assim, busque as minhas coisas, e eu vou acrescentar a vocês estas outras com as quais vocês se preocupam e ficam até ansiosos por não tê-las, ou terem a possibilidade de não ter essas coisas. Então, o crente em Jesus, aquele que coloca o reino de Deus como prioridade, vai servir ao Senhor no seu reino e vai dia a dia, todos os dias, sair para buscar o pão de que ele necessita para alimentar a sua casa, a sua família. É coisa que está uma na linha da outra. São coisas que se complementam, que se completam. Ser crente e ser trabalhador, diligente, servo de Deus, honrado, uma pessoa honrada, com o suor do rosto, alimentar a sua própria casa, buscar o pão de cada dia. Então, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E fazendo isso, eu não vou dizer que você não vá ter ansiedade por uma outra razão, por uma outra causa. Mas eu vou dizer que por essa causa você não vai ter, porque você é diligente na busca do sustento para a sua casa. E tudo isso pode depender de outras coisas, pode depender, por exemplo, dos seus estudos. Você é uma pessoa que vai estudar bastante, vai procurar as melhores profissões para exercer, para trabalhar naquilo de que você gosta, e fazendo aquilo de que você gosta, você ainda ganhar dinheiro. Olha que coisa boa! Você faz o que gosta e ainda ganha dinheiro com aquilo. Isso é muito agradável, é muito bom. Procura identificar aquilo de que você gosta e ganhe dinheiro com isso para sustentar a sua família. E Jesus Cristo, ao falar que devemos buscar primeiro o reino dele e a justiça do reino dele para que todas essas coisas, ou seja, o alimento, a veste, nos sejam acrescentadas, ele vai dizer assim, olha, basta a cada dia os seus cuidados, basta ao dia o próprio mal. Ele quer dizer o seguinte, hoje é dia 12 de maio de 2021. Hoje é o dia das minhas preocupações. Eu tenho que estar preocupado com o dia de hoje, eu tenho que gerenciar o dia de hoje. Eu não tenho que fazer nada do dia 11 e não posso fazer nada a respeito do dia 13, que é o dia de amanhã. Então, veja você. Cada dia, na palavra de Jesus, basta cada dia o próprio mal, quer dizer, eu devo cuidar de cada dia da forma como se aquele dia fosse o último da minha vida, porque eu não tenho certeza do dia de amanhã, se ele vai existir para mim, e o dia de ontem já se passou. E ainda voltando um pouquinho, quando Jesus Cristo diz assim, as preocupações de vocês, a ansiedade de vocês, ela poderia acrescentar um côvado ao curso da sua vida? O côvado é definido como 44, 45 centímetros. E centímetro é medida de comprimento. Então, é claro que um ser humano, se fosse interpretar isso aqui literalmente, eu tenho 1,62 m, não é isso? Com mais 44 centímetros, eu iria para 2,06 m. Olha só, seria alto a beça. Então, não é medida de comprimento aqui, é medida de tempo. Essa ideia aqui do côvado é de tempo. Você, por mais ansioso que você esteja, você poderia acrescentar mais 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos ao teu tempo de vida na Terra? Não, você não consegue acrescentar. Você pode ficar ansioso do jeito que você quiser ficar ansioso. Você não vai acrescentar nenhum tempo a mais à sua vida aqui na Terra. Portanto, é de suma importância que você confie no Senhor
e que você trabalhe para ter as coisas que sustentam a sua casa, sustentam a sua vida. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Continue cuidando da sua vida, cuidando do seu sustento, para até eliminar fonte de ansiedade, e confie no Senhor cada um dos seus dias. Um grande abraço a todos. Eu quero dar aqui o nosso tchauzinho, né? O nosso aceno para quem está conosco, e na próxima semana nós estaremos juntos novamente, se Deus permitir. O nosso aceno aqui para o presbítero Arnaldo, da Igreja Presbiteriana de Madureira, nosso presbítero emérito, sempre conosco às quartas-feiras. Um abraço para Ângela Maria, esposa do presbítero José Santana. Um abraço grande para Ângela Maria. Um abraço para o meu querido Chipeng africano. Ô Chipeng, que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Guarde seu coração. Ô Zileide Oliveira, Deus abençoe você e guarde o seu coração, toda a sua família. Muito bem, muito bem. Isabel Cristina Abrantes, guarde o Senhor a sua casa e todos os seus. A gente se vê na próxima semana, permitindo Deus.